Você tem 2 horas e meia para viver o resto da sua vida. Que papel você vai assumir? A de herói? A de um covarde? A de um Marte? Ou apenas uma pessoa que vai tentar sobreviver? O Titanic foi o palco de um dos maiores dilemas da humanidade sobre o comportamento das pessoas no momento de desespero. Atos individuais, atos coletivos. Existem heróis, vilões ou somente pessoas que estavam a todo custo tentando sobreviver? Eu sou o Tamires Costa e este é o canal Polímata. Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre personagens icônicos que estiveram a bordo do RMS Titanic na noite do seu naufrágio e como cada um deles foi importante de alguma forma para a história e qual foi o seu protagonismo. Alguns desses personagens talvez você já ouviu falar, porque ficaram muito famosos. Outros foram até retratados no filme feito por James Cameron em 1997. Já sabemos que Jack e Rose foram personagens fictícios, mas houve uma história de amor no Titanic que, sim, essa era digna de um filme. Fica até o final para você conhecer toda essa história e os personagens icônicos do Titanic. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Polímata, de deixar o seu like maroto para reforçar a nossa amizade e ativar o sininho para receber as notificações. Roda a vinheta! Antes de entrarmos no mérito dos personagens do Titanic, vamos falar do personagem principal, o próprio Titanic, e entender por que essa tragédia foi tão grande. No dia 10 de abril de 1912, foi a viagem inaugural do RMS Titanic, que saiu do porto de Southampton, na Inglaterra, com 2.200 pessoas a bordo. O Titanic foi projetado para ser o maior, o mais luxuoso e o mais seguro navio daquela época. O seu projeto foi constituído com 16 compartimentos estanques, dividido por 15 divisórias. Isso significava que, a partir de um momento que um compartimento fosse alagado, eles conseguiriam, com as divisórias que eram estanques, fechar as comportas e fazer com que os demais compartimentos não fossem alagados. O Thomas Andrews, que foi o projetista do navio, fez em seu projeto com que o Titanic, se tivesse 4 compartimentos alagados, mesmo assim ele iria conseguir flutuar. Porém, o que aconteceu foi que 5 compartimentos foram danificados. Todas essas medidas de segurança faziam com que o Titanic tivesse o status de inafundável, mas o restante da história a gente já conhece, né? Na noite do dia 14 de abril de 1912, às 23h40, o Titanic colidiu com o iceberg, batendo a sua bordo, que é o seu lado direito, e o iceberg veio rasgando a lateral do navio. O dano foi tão grande que comprometeu 5 compartimentos, e com isso, o Titanic estava condenado. Molly Brown é uma das personagens mais icônicas do Titanic. A Molly, ela era uma pessoa de origem humilde, só que um dia o marido dela encontrou ouro numa mina e eles se tornaram uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos. No entanto, ela era considerada uma nova rica, uma pessoa que não tinha berço, não tinha sangue azul, não nasceu rica. Então, as socialites da época olhavam e falavam assim: ai, a Molly Brown, ai, nem nasceu rica. E às vezes a que tava falando isso estava lá quebrada e falando da outra lá. A Molly Brown, inclusive, ela é retratada no filme pela atriz Kate Bates. E o James Cameron, ele utilizou toda essa áurea bondosa da personagem e trouxe ela ali para compor a história do Jack e da Rose. Ela é aquela personagem que ajuda o Jack e a Rose, ela dá uma amenizada nas coisas, ela ensina o Jack algumas etiquetas, ela empresta um terno para que o Jack não fique, né, com as roupas tão simples ali no jantar
com os ricos. Então ela é aquela pessoa, aquela figurona bacana o tempo todo representada no filme. A atuação da Molly Brown, ela vai muito além disso. Na noite do naufrágio, ela ficou ajudando as pessoas a entrarem nos botes, ela ficou ali acalmando algumas mulheres. Só que também tem o bafão que enquanto ela estava lá no bote, ela falou várias vezes pro Hitchens, nosso bote tem capacidade para mais pessoas, porque inclusive o bote que ela saiu tinha 28 pessoas, sendo que tinha capacidade para pelo menos 65. Existe também um relato de que o Hitchens, ele desmaiou com frio, e aí a Molly pegou, tomou conta do bote, voltou lá e resgatou pelo menos 48 pessoas. Existe essa história em torno de Molly Brown. E depois disso, mesmo após ser resgatada ali no Carpathia, ela ficou o tempo todo ativa. Ela era poliglota, então ela ajudava na comunicação dos imigrantes que estavam dentro do Titanic, pessoas que precisavam de mandar mensagem para a família. E depois disso, angariou fundos para os sobreviventes do Titanic. Ela tem uma frase muito icônica, né? Que é, o Titanic pode afundar. Eu não, porque eu sou inafundável. Então ela ficou conhecida como a inafundável Molly Brown. E foi imortalizada, tanto em filmes, quanto também no musical da Broadway, em 1964, de nome A Infundável Molly Brown. Ellen Candy, ela não é retratada no filme. E ela era uma escritora com um best-seller da época, que se chamava Como as Mulheres Podem Ganhar a Vida. Que era até retratado na própria história dela, que foi abandonada pelo marido. Na verdade, ela se divorciou por causa dele ser muito abusivo. E aí ela teve que correr atrás do filho, lutar pela vida dela, para cuidar dos filhos dela. E aí ela se tornou escritora, ela era decoradora, ela era uma mulher bem à frente do tempo dela. E por que ela é uma personagem que merece ser destacada aqui? Ellen Candy, no dia 14 de abril, que foi o dia que o Titanic colidiu com o iceberg, nesse dia, às 7h30 da manhã, ela esteve na proa do navio, que era um lugar proibido para passageiros, somente tripulação poderia ir lá. Para de ser doida! Que ela foi lá para ver o nascer do sol. E ela subiu ali na ponta do navio e olhou para baixo. Então, foi a partir daí que James Cameron teve a inspiração de fazer aquela cena onde Jack e Rose sobem na proa do navio e fazem aquela icônica cena. Jack, eu estou voando! Foi a partir disso. E Ellen Candy, ela escreveu também nas suas anotações que naquele dia, quando ela olhou tudo aquilo, aquela imensidão, o navio, a força com que ele navegava, ela pensou, nossa, este navio, o Titanic, ele é mais forte do que a própria natureza, mais forte até do que Deus. E aí ela mesma se repreendeu por esse pensamento que seria um sacrilégio. E, a partir daí, veio a inspiração para a icônica frase nem Deus afunda esse navio, que já sabemos que não existiu, ninguém falou isso, então pode ter sido somente uma inspiração a partir do que ela falou. Então, assim, ela serviu de inspiração provavelmente para duas partes do filme Titanic. Ellen conseguiu se salvar também no bote número 6, onde estava a Molly Brown. Só que antes de entrar no bote, ela tropeçou nos remos e ela quebrou o tornozelo. Você imagina só a situação, você já tá toda lascada, o negócio tá naufragando. Já aproveitava, pegava o gelo do iceberg e botava aqui, né? Mas é muito a minha cara fazer isso, gente, tomar um tropeção e quebrar o pé no momento de caos desse. Ela é muito, eu me identifiquei bem com ela. E foi isso. O resto da sua vida ela continuou lutando pelos direitos femininos, inclusive pelo voto feminino. Ela foi uma figura muito importante nos Estados Unidos em relação a isso. Bruce Ismay, peguem ranço comigo. Quem foi Bruce Ismay? Bruce Ismay simplesmente era o dono da White Star Line, que é a empresa que fez o Titanic, ou seja, ele era o dono do Titanic. E qual que é o papel deste moço em tudo? Ele definiu que não queria 48 botes no Titanic, ele queria apenas 20. Não precisava de muito, porque era inafundável, era muito seguro. Tem necessidade não. É contado até que, escuta isso, que na reunião onde eles estavam definindo isso, o Thomas Andrews, ele falou, não, mas tem que ter, né, a quantidade de botes para a quantidade de pessoas que vai poder ter no navio, tem que ter 48 botes. E ele, não, quero só 20,
que era o mínimo permitido pela norma de segurança da época. Que norma de segurança? A pessoa da segurança de trabalho daquela época, que ela tinha na cabeça. Como você me põe 2.200 pessoas num lugar, mas e assim, tipo, é navio, né, filho? Você tá no meio do oceano. 20 bots? Quem criou essa norma? E nessa reunião que ele ficou lá, 20 bots só. Vamos falar agora dos tapetes. Aí ficou 2 horas falando de tapete, decoração, lustre, não sei o quê. Tá lá no fundo do mar. Adiantou? Aí qual que foi a segunda besteira que ele fez? Aí ele sentou com o Capitão Smith e falou, ó, adianta o bagulho aí, bota lá carvão no negócio, vamos a todo vapor, que eu quero chegar um dia antes. Que aí o Smith cedeu, falou, não, beleza, então vamos. Se é pra brilhar, vamos brilhar, né? E aí, como que a gente sabe disso? Uma pessoa, uma mulher chamada Elizabeth Lyons, ela estava ali sentada na sala da recepção e ela, de butuca, escutou isso daí, escutou essa conversa. Ou seja, o fofoqueiro curioso, às vezes ele ajuda, porque depois ela foi lá e ó, contou tudo isso. Ela falou, ó, gente, eu ouvi, porque ele negou, ele falou, mentira. Ele fez o sonso, né, quando ele foi na investigação. Ele falou assim, eu não pedi nada não, eu? Aí, não satisfeito, quando deu o BO todo lá do iceberg e tudo mais, dado o momento, ele foi vendo que os bots estavam acabando, o povo indo embora e tal, não sei o que. Ele foi lá assim, ó, correu e entrou no bot número 3 e sentou e foi, ó, embora. Relatos, né, que ele não quis nem ver o navio afundando. Ele não teve coragem de olhar para trás para ver a sua obra-prima, assim, ó. E isso é retratado no filme. Assim, minha opinião, tá? Como uma pessoa que decidiu colocar os bots todos no navio, ele deveria saber ela tá fazendo o quê? Ele deveria dar um rodo pra ele ficar puxando a água lá pra poder tentar esvaziar o navio, dar um pano pra ele ficar tentando tirar cada água lá e torcer o pano lá do lado de fora. Era isso que ele tá fazendo, tentando secar o Titanic. E assim, por fim, não houve julgamento do Snape, porque naquela época não tinha criminalização por causa disso, né? Sobre o fato dele ter entrado no bote, ó, metido o pé. Então, assim, ele não foi julgado, nem criminalizado, nem preso, nem nada, mas ele foi julgado o resto da vida dele pela sociedade. E aí, Bruce Snape viveu o resto da sua vida recluso, com a reputação manchada devido ao episódio do Titanic. Eu acho é pouco. Thomas Andrews foi o engenheiro que projetou o Titanic. Ele que fez esse projeto para que o navio tivesse 16 compartimentos e que se inundasse 4, tava tudo bem, tudo ok. Porém, foi mais, né, fi? Foi 5. Aí desandou tudo, né? Uma passageira, inclusive, contou que numa conversa, num almoço, sei lá, em algum momento no navio, que ele comentou que o navio ele não estava 100% pronto, mas que eles precisavam de manter a data que eles tinham estipulado para a viagem, para a estreia do navio. Então, algumas coisinhas faltavam. E aí, essa passageira, ela comentou que quando ela entrou na cabine dela, ela percebeu que tinha uma moldura vazia, que ali, na verdade, deveria ter um aviso sobre segurança, sobre aonde estariam os coletes salva-vidas e tudo mais. Rotas de fuga, enfim. Não tinha, né? Não deu tempo de imprimir ele na impressora. Não deu tempo de fazer e colocar. E quando você vê também todo o caos que se instaurou no Titanic, as pessoas não sabiam onde estavam os coletes e tudo mais. O Thomas Andrews ficou ativo o tempo todo auxiliando as pessoas. Inclusive, ele foi visto jogando as espreguiçadeiras que tinham no navio na água, porque quando as pessoas começaram a pular, ele jogava para que elas tivessem alguma coisa no que se agarrar para boiar. Era por volta de 1h35 da madrugada, quando um dos comissários passou e o viu parado em frente à lareira e o seu colete em cima da mesa de carteado. Perguntou, Sr. Thomas, o senhor não vai nem tentar? E ele nem respondeu. E aí o comissário foi a última vez que ele o viu. Ele ficou desolado, porque ele sabia que ele poderia ter lutado mais para que fossem colocados 48 botes. Enfim, então ele se sentiu muito culpado e ele ficou dentro do navio e afundou junto com o navio. O
O Capitão Smith é também uma figura lendária do Titanic. Ele tinha mais de 40 anos de profissão e desses 40 anos, 30 era à frente de navios da White Star Line. Ele era muito famoso por suas viagens longas e pelo seu histórico como capitão de navios. E essa seria a sua última viagem, porque ele iria se aposentar. E aí ele sempre se gabava, ai, meu histórico é perfeito. Sim. Aquela história bem LinkedIn, não tem, nossa, sou um profissional de ouro, menina, você precisa de ver, nunca dei um atestado. Que querido. Só que... eu fui pesquisar, né? E aí eu descobri algumas coisinhas. Eu descobri que navios da White Star Line encalharam com ele nos anos de 1889, 1890 e 1909. Ou seja, 3 navios encalharam com ele. Filho, eu sou stalker, eu descubro as coisas. Não vem cagar de funcionário do LinkedIn que me não eu pesquiso ele. Ele era conhecido como Capitão dos Milionários, porque ele fazia muito sucesso com o pessoal da primeira classe. Ele recebeu vários avisos de que haviam icebergs pela frente. O que ele poderia ter feito? Dá uma desacelerada aí. Ô, seu Bruce Smith, negócio de chegar um dia antes em Nova York não vai dar não, tá cheio de gelo aí. Não, ele ficou quieto, ele falou, não, agora. Mete o pé. E aí, assim, eu vejo negligência na parte dele. Ele tava lá, ó, aviso de iceberg na mão. Ah, aviso de iceberg. Isso. E aí, após garantir que todos os passageiros que provavelmente conseguiriam se salvar já estavam a bordo, que todos os botes tinham saído e não tinha mais o que ser feito, ele permaneceu no convés do navio, ele foi para a cabine dele, escolhendo não abandonar o navio e seguindo aquela regra de que o capitão ele vai afundar com o barco. E de fato, mesmo com os erros, os acertos dele, ele esteve ali garantindo que o máximo de pessoas pudessem ser salvas. Ele foi um exemplo de liderança que esteve ali até o fim. Em 1914, foi inaugurada uma estátua em sua homenagem, financiada pelos passageiros milionários que estavam no navio, em menção honrosa às atitudes que ele teve durante o naufrágio do Titanic. E ele é um dos que, se o seu corpo foi encontrado, nunca foi reconhecido. Cosmo Duff Gordon e Lucille Duff Gordon. Esse casal, eles eram um casal de gente só do dinheiro. A Lucille, inclusive, era uma mulher muito famosa pelos desenhos que ela fazia de lingerie, que eram muito ousadas na época. Olha que ousado. Não dá pra ir na igreja com a lingerie. Mas pra época era muito ousada. Esses dois, assim, a história deles é bem polêmica. Bem bafão mesmo, assim. Eles embarcaram no primeiro bote que foi lançado. Foi, tipo assim, fácil. Tinha poucas pessoas no convés. O bote que eles estavam tinham apenas 12 pessoas. Embora esse bote pudesse acomodar pelo menos 47 pessoas. Enfim, só que aí o que rolou de conversa fiada depois? Quando eles já estavam ali no bote, estavam ali na água, teve um momento que a Lucille ela foi meio que zombar da secretária dela, que estava vestindo apenas uma camisola com um casaco por cima. E aí ela brincou, falou assim, você não veio com seu vestido preparado pra noite. E aí meio que elas também deram uma reclamada, nossa, queridas pessoas, né? Deram uma reclamada das coisinhas que perderam. Tadinha, que barra! E aí os caras da tripulação que estavam ali falaram assim, olha senhoras, não fiquem chateadas, né? Vocês perderam as suas coisas, vocês conseguiram escapar com vida pelo menos, não se chateiem de deixar nada pra trás. E a gente que deixou as nossas coisas pra trás, a gente já é pobre, já não tem nada, é difícil pra comprar tudo de novo, nossa ferramenta de trabalho ficou lá e vai afundar com o Titanic, sem contar que o nosso pagamento vai parar de contar a partir do momento que o navio afunda, ou seja, a gente não vai receber, estão e mal pago. O Sir Gordon, vendo ali aquela conversa, ele falou assim, rapazes, não se preocupem, eu vou ajudá-los, assim que a gente for resgatado, eu vou ajudar vocês com uma quantia para que vocês consigam se restabelecer e comprar novas ferramentas de trabalho. Aí, é daí que veio o BO. Por quê? Essa foi uma história contada, né? Quando eles estiveram a salvo no Carpathia, ele, o Sir Gordon, de fato, cumpriu com a promessa e deu dinheiro para os tripulantes que estavam ali no bote com eles. Só que foi veiculado que esse dinheiro que ele deu foi para que eles não retornassem quando foram chamados para resgatar pessoas na água, sendo que eles estavam num bote praticamente vazio. O quê? Não acredito. Então, foi veiculado que eles foram subornados para ficar ali, ó, quietinho, com só aquelas pessoas que estavam ali dentro e mantê-los a salvo.
e não voltar ali para onde estavam as pessoas na água. O Sir Gordon, ele passou o resto da sua vida com a reputação manchada por causa desse, a gente não sabe se é um boato ou se não é, dele ter subornado os tripulantes para não voltar e resgatar outras pessoas. Jack Phillips e Harold Bride. Esses dois foram os telegrafistas que estavam na sala Marconi. Eles dois foram personagens também muito importantes. Eles foram verdadeiros heróis, porque eles ficaram durante 2 horas enviando o tempo todo mensagem de socorro para outros navios, pedindo para que viessem logo porque o Titanic estava afundando. Ele recebeu vários informativos de outros navios falando que tinham muitos icebergs naquela região. Inclusive, às 23h15, ele recebeu um comunicado do navio California informando que eles estavam parados naquela região porque eles não iriam navegar mais, já que estava repleto de icebergs ali. Naquele dia, mais cedo, o telégrafo do Titanic teve um problema. Jack e Harold conseguiram consertar o equipamento, mas o incidente fez com que as mensagens dos passageiros para suas famílias se acumulassem. Às 23h15, o telégrafo do navio California informou ao Titanic sobre gelo na região, mas Phillips mandou o telegrafista calar a boca, porque ele estava ocupado enviando as mensagens dos passageiros. Ele simplesmente ignorou essa mensagem que estava atravessando ele e atrapalhando o trabalho dele. Depois disso, o telegrafista do Califórnia desligou o aparelho e foi dormir. Por ser um navio pequeno, o telégrafo era desligado à noite. Às 23h40 houve a colisão, porque o Titanic continuou. Jack Phillips e Harold Bride, eles ficaram na sala de telégrafo mandando socorro enquanto a água subia pelas suas pernas. Você tem noção do que é isso? Eles poderiam muito bem falar assim, deixa, eu vou subir num bote, gente, eu vou correr. Não, eles ficaram lá o tempo todo e o chamado deles foi recebido por outros navios, inclusive o Carpathia, que teoricamente estava mais próximo e foi a caminho do Titanic. Porém, o Carpathia respondeu, eles estavam ainda a 4 horas. E o Titanic, ele tinha apenas 1h30 ainda de sobrevivência ali até afundar. Então, ou seja, o Carpathia ia chegar, não ia dar tempo. As pessoas, por isso que tantas pessoas morreram congeladas na água. Para vocês terem noção, às 2h12 foi a última mensagem que eles enviaram. O Harold Bride, que era o assistente do Phillips, ele conseguiu se salvar. Já o Phillips, ele não foi mais visto depois disso e o corpo dele, se foi encontrado, também não conseguiu ser reconhecido. E aí tem um adendo a respeito do navio California, que foi o que enviou a mensagem às 23h15. Existem relatos dos tripulantes do California que eles conseguiam ver a luz de um outro navio. Só que eles falavam, é um cargueiro e tudo mais. E aí outros falavam assim, não, eu acho que é o Titanic que tá lá, e enfim. Só que o telegrafista do Califórnia estava dormindo. E eles começaram a perceber que a luz do navio piscava e a luz apagava e tudo mais. E eles falaram com o Capitão Lord, Capitão, parece que tem um navio, tá acontecendo alguma coisa. O Capitão, não deve ser nada não. Às vezes eles desligam a luz para as pessoas dormirem. E também, quando eles começaram a ver os rojões soltando, o Capitão Lord também falou assim, não deve ser nada não. E voltou a dormir. Como que não deve ser nada não, gente? Então, até o Capitão Lord, que era do navio Califórnia, sofreu um inquérito porque ficou nessa questão que talvez eles poderiam ter chegado mais rápido do que o Carpathia e ter salvado algumas pessoas do Titanic que já estavam ali na água. Os foguistas. Os foguistas foram verdadeiros heróis também do Titanic, comandados pelo foguista-chefe, que era o Frederick Barrett, que ele é representado no filme. Eles ficaram ali alimentando o navio para que ele pudesse ter energia o tempo suficiente para que fosse chamado socorro e também para que o pânico não se instaurasse, né? Porque a partir do momento que a energia acabasse, se ela acabasse 1 hora antes, as pessoas iriam enlouquecer, então seria muito mais difícil qualquer tipo de resgate, qualquer tipo de tentar salvar as pessoas. Então, assim, é dito até que eles foram verdadeiros heróis, que eles morreram com a chave inglesa na mão ao invés de um copo de uísque. Apesar de que alguns, quando viam que já não tinha muito mais o que ser feito e eles tinham que sair dali porque a água estava subindo, eles foram lá para o salão de fumo, que era uma área restrita a eles, né? Eles eram operários e operários sujos, né? Eram pessoas
estavam o tempo todo sujos, então eles ficavam bem à margem, bem escondidos no navio, né? Então eles subiram e foram até o salão de fumo, sentaram-se lá, pediram do melhor uísque que tinha lá para tomar e pelo menos no fim da vida deles eles poderiam usufruir de alguma coisa boa depois de terem feito ainda todo o trabalho de ajudar a salvar as outras pessoas. O oficial Lightoller também foi um dos heróis do Titanic, porque ele ficou ali o tempo todo, até o último segundo, organizando para que as pessoas entrassem nos botes com segurança. E ele foi o oficial que ali naquele momento das pessoas entrarem nos botes do Titanic, ele seguiu à risca a ordem de mulheres e crianças primeiro. Ele não deixava nenhum homem entrar, a não ser que fossem homens para poder ajudar a remar. Então ele deixava mais homens da tripulação entrar. Uma das questões também que ficou ali meio pendente em relação ao Lightoller é porque ele liberou muitos botes com a sua capacidade não preenchida. E ele só colocava gente da primeira classe. Eu quero que pop se exploda! Ele foi liberando esses botes com algumas pessoas a menos, porque, segundo ele preferia que liberasse logo os botes e salvasse a quantidade de pessoas que desse do que demorasse a descer os botes e aí não desse pra salvar ninguém. E eles tinham muito receio no momento de baixar os botes, que os botes eles eram baixados por turcos, né, guindastes, só que aquilo pra época era uma novidade. Tô vindo pela primeira vez. Então ele tinha um pouco de receio, caramba, esse negócio não vai aguentar o bote, não vai aguentar descer o bote com essa quantidade de pessoas. Só que depois foi comprovado que se ele quisesse colocar 130 pessoas no bote, o turco aguentaria o peso. Ele pulou do Titanic e depois foi nadando e conseguiu alcançar um desses botes virados, e aí ele mais alguns homens desviraram esse bote, e aí ele entrou nele e continuou dali dando ordens, comandando. Inclusive o Harold Bride, que era um dos telegrafistas, o que conseguiu se salvar, estava nesse bote com o Lightoller. E aí conta que alguns homens que pediam socorro, tentavam entrar no bote, o Lightoller dava remada na cabeça deles. Ó, não, vai entrar não, filho, nós vamos cair aqui, sai daqui meu chapa. Então, tipo assim, ele era bem duro mesmo. Tipo assim, eu sou meio assim, né, gente? Vem, moço, não tem coragem de dizer não. Quando ia ver, morreu todo mundo. Sei lá, então, assim, é um dilema isso, né? Mas, de qualquer forma, ele conseguiu sobreviver, ele ajudou muitas pessoas a sobreviver. Ele trabalhou o resto da vida dele também em navios. Murdoch, ele era o oficial que estava ali no momento dando as ordens no lugar do capitão, que estava dormindo quando o Titanic colidiu com o iceberg. Foi dele a ordem para virar o navio para evitar a colisão frontal. E aí, assim, vamos fazer um adendo. Dizem que se o navio tivesse batido de frente, ele poderia ter sobrevivido. Tem essa conversa aí, mas aí não dá pra saber. E depois disso, ele também foi um herói, porque ele foi de um lado estava o Lightoller, do outro lado estava ele ali comandando a descida dos botes, a entrada das pessoas. E ele seguia aquela história de mulheres e crianças primeiro, mas depois podem vir os homens também. Então, às vezes, chegava um pai e falava, cara, mas as minhas filhas só tem eu. Uma mulher grávida, alguma coisa. Ele falava, vai. Ele foi um dos responsáveis por salvar mais pessoas no Titanic. Porque ele deixava mais pessoas entrar e ele deixava os homens entrar. A maioria dos homens que se salvaram por causa dele. Então, enquanto o Lightoller deixava apenas mulheres e crianças e o mínimo da tripulação para controlar o barco entrar, o Murdoch colocou os botes o mais rápido possível dentro da água, embarcando mulheres e crianças primeiro, mas deixando os homens ocuparem os lugares vazios. E o Murdoch também, ele ficou muito conhecido pelos seus atos de heroísmo, porque ele deixava qualquer um entrar. É da terceira classe, é tripulação, é não sei o quê, é segunda classe, pode vir. Então, assim, ele foi um querido. E aí, a parte final da história dele, ela é um pouco polêmica. Existe o relato de que, no momento do lançamento de um dos botes no final, onde já estava assim, se instaurado pânico, as pessoas já desesperadas, as pessoas vendo que não tinha mais botes, o navio se inclinando, 2 homens correram meio que para invadir um dos botes que estavam sendo içados e ele pedindo para parar. E esses homens não pararam e ele foi e atirou nesses 2 homens e depois ele foi e se matou.
E isso foi retratado no filme. Só que aí no filme, já fazendo um adendo, eles também colocaram o Murdoch como se ele tivesse recebido um suborno do Cole, que era o personagem fictício, que era noivo da Rose. Então, no filme, eles pegaram mais ou menos essa história contada do tiro, porque, de fato, no filme, ele dá um tiro ali num dos italianos amigos do Jack, e ele depois se mata. Só que antes ele recebe esse suborno. Então, tipo assim, ele meio que deu uma aceitada no suborno no filme. Só que isso não aconteceu na vida real. Isso foi um enredo fictício. Tanto que a família dele ficou super chateada com isso. Aí os cineastas foram até a casa da família dele para pedir desculpas pessoalmente por terem feito isso, né, no filme. O fato é que ele morreu e que o corpo dele nunca foi encontrado, ou se foi encontrado não foi reconhecido. A famosa orquestra. Essa história eu acredito que a maioria já sabe, que a orquestra, de fato, tocou no Titanic até o último segundo possível para acalmar as pessoas. Aquela cena dos violinistas ali, tocando, falando, vamos tocar para poder as pessoas pelo menos ter o que ouvir. Às vezes até para abafar barulho de gritos, de choro e trazer alguma canção para que as pessoas se acalmassem. Aquilo aconteceu de verdade. Eles foram considerados heróis, justamente porque eles poderiam ter corrido para poder se salvar, ter feito alguma coisa, mas eles preferiram, de alguma forma, prestar um serviço àquelas pessoas que estavam ali, mesmo isso custando a vida deles. O Wallace Hartley, que ele é representado no filme, ele era o líder da orquestra. Então, ele que foi comandando ali, vamos, rapazes, toquem essa música, toca essa e tudo mais. Ele foi realmente considerado um herói. Tanto que, no seu velório em Lancashire, tiveram mais de 40 mil pessoas para se despedir dele. E no caixão dele foi entalhado o nome dele, a data de falecimento e a frase mais perto quero estar, que é a última música que eles tocaram antes do navio afundar. Então, assim, aquilo ali, aquela cena representada no filme, foi de verdade mesmo. Foi a última música que eles tocaram pra se despedir ali, pra fazer a despedida das outras pessoas e tudo mais, e pra, é o famoso vamos cantar pra subir, né? Ele era noivo na época, a noiva dele nunca mais se casou. E aí, depois de 101 anos do naufrágio do Titanic, um dos violinos que foram encontrados em meio aos destroços, foram feitos alguns exames, né? E identificaram que esse violino que estava com as inscrições entalhadas WHH, que seriam as iniciais de Wallace, e também com a frase para o Wallace, por motivo do nosso compromisso, Maria, que seria a noiva dele, que ela tinha dado esse violino para ele de presente. Ele foi leiloado por mais de 3 milhões de reais. Foi arrematado por um milionário britânico e ele segue exposto em alguns museus por aí. Esse foi o item com maior valor de leilão do Titanic até hoje, porque ele é bem emblemático por ser do Wallace Hartley, líder da orquestra que tocou até o último segundo do Titanic. Agora a gente vai entrando em algumas outras histórias, pessoas pouquíssimo conhecidas, mas que são histórias curiosíssimas. Primeiro, do John Poindexter. O John, quando o navio colidiu, ele ficou pensando assim, gente, eu sou muito azarado. Mick Jagger. Apenas um mês antes, ele estava a bordo do navio Oceana P&O, que colidiu com outro navio no Canal da Mancha e naufragou aos arredores de Westbourne. Ou seja, um mês antes ele já estava no naufrágio. Aí ele vai pro Titanic, acontece isso no Titanic. E aí, dando uma fuçada na vida dessa pessoa, que eu não sei se ela é azarada ou se ela é sortuda, depois de sobreviver a esses dois naufrágios, ele na Primeira Guerra Mundial, ele estava servindo num navio mercante e foi bombardeado e ele também sobreviveu. Então, parabéns, querido, você já pode pedir música no Fantástico ao sobreviver 3 naufrágios. Violet Jessop, ela foi uma das comissárias que estava dentro do Titanic e ela foi salva. Ela embarcou num dos botes e um dos oficiais deram um bebê para ela carregar no colo, não se sabe de quem é esse bebê, e conseguiu ser salva do Titanic. Na Primeira Guerra Mundial, ela foi ser enfermeira no Britannic, que também era um navio da White Star Line. E esse Britannic, ele foi um navio que atingiu uma mina em 1916. E ela estava lá. E aí, quando ela viu que o navio ia afundar, como ela já era tipo assim, meninos, esse negócio de naufrágio eu já sei, eu já entendo. Ela passou a mão num relógio
num anel, num livrinho de orações que ela falou, bom levar, né, pra dar uma orada, e numa escova de dente, porque depois ela contou que ela sentiu muita falta de uma escova de dente lá no Carpátia, depois que ela foi salva do naufrágio do Titanic. Então, tipo assim, gente, dica de especialista, lembra de pegar a escova, pega os, né, pelo menos um bafo, hoje, ó, um desodorante, poxa. E aí, quando ela estava no bote, sendo salva do naufrágio do Britannic, ela estava meio sonsando. Quando ela percebeu que as pessoas estavam agitadas, que ela foi olhar que o bote, ele estava sendo sugado ali pelo empuxo do navio. E aí, eles tentaram remar, voltar, e não conseguiram. O bote virou, e aí ela só viu o momento que a hélice bateu na cabeça dela. E ela sobreviveu. Foi o livro de orações, com certeza foi o livro de orações. Então, assim, ela sobreviveu ainda helicizada, eu não sei se essa palavra existe. Helicizada, uma helicizada na cabeça. Mano, parabéns! Ela morreu com 83 anos. Parabéns, senhora! E ela, assim, o resto da vida dela continuou trabalhando em navio, você acredita? Você acredita? Frederick Fleet. O Pob era o vigia que tava lá no ninho pra ver se tinha algum iceberg à vista e tudo mais. É até retratado isso no filme, né? Ele tá lá assim, ó, igual o míope, fazendo assim, ó, tentando puxar. Por quê? Ele tava sem binóculo, o Pob. Por que ele tava sem binóculo? Um par de binóculos que seriam utilizados ali no Titanic, ali no ninho, eram do oficial David Blair. Só que o David Blair, ele foi dispensado. Tipo, obrigado, não preciso do seu serviço, tá? Ainda em Southampton ele foi dispensado. Só que, detalhe, o binóculo tava com ele. E ele guardou em algum lugar, ou no Titanic, ou deixou na Inglaterra, não sei. Ninguém sabe aonde ele enfiou o binóculo, né? Não vou nem falar onde ele deve ter... Então, aí ele... Então, assim, o binóculo não foi, ou ninguém sabe onde tá. Por isso que naquela noite escura, sem onda nenhuma, o mar parecendo um lago, nada pra ajudar, o Frederick Fleet viu o iceberg apenas 1 minuto antes de colidir com ele, porque ele não tinha um par de binóculos. Ellen Bishop, eu amei a história dela, sério. Eu achei ela maravilhosa. Ela estava num dos botes e aí as pessoas começaram a entrar em desespero no bote, falando, não, quando o navio descer, a gente vai ser sugado pro fundo, ai, vai morrer todo mundo desesperado. Ela falou assim, gente, calma. Gente, para com isso. Fica tranquilo, vocês estão comigo, ninguém vai morrer aqui, sabe por quê? Porque eu tava de lua de mel lá no Egito e um vidente egípcio chegou pra mim e falou assim, senhora, tô vendo sua vida aqui e a senhora vai sobreviver a um naufrágio, vai sobreviver a um terremoto, mas a senhora vai encontrar a morte num acidente de carro. Aí ela falou, gente, galera, relaxa, o naufrágio é aqui, vou sobreviver. E quem tá comigo tá com Deus. Segura a mão aqui e vamos. De fato, ela sobreviveu. Aí eu fui pesquisar a vida dela, né? Falei, que? Agora eu quero... Gata, deixa eu ver, né? O que aconteceu? Em 1913, apenas um ano depois do naufrágio do Titanic, ela e o marido se mudaram para a Califórnia. E a casa dela realmente foi abalada por um terremoto. E ela sobreviveu. Aí, em 1913 ainda, o que aconteceu? Ela andando de carro com um amigo dela, o amigo dela bateu numa árvore, ela voou do carro e sentou a cabeça no chão. Teve traumatismo craniano, teve que fazer cirurgia, botar platina, placa, fazer um monte de coisa lá. Mas sobreviveu. Aí, em 1916, ela e o marido se separaram. Depois de 2 meses do divórcio, ela estava na casa de uma amiga dela, tropeçou no tapete da sala de estar, caiu e bateu a cabeça no chão. E aí que ela teve uma hemorragia cerebral e morreu. Justamente no dia que o ex-marido dela estava se casando de novo. Então, assim, o vidente, ele errou. Errou! Mas ele quase acertou. Esqueceu de ver direitinho. Se ele tivesse olhado um minutinho pra frente, ele tinha visto ela tropeçando no tapete. Carl Blair e Ellen Beck White. Essa é a história que deveria virar filme. Ai, gente, meu lado romântico fica todo assim, ó. Eu vou escrever sobre isso, vocês vão ver. Eu vou criar uma fic sobre isso. O que é a história dos dois? Eles tinham um namorico.
lá em New York. Ele tinha uns 26 anos, era advogado, era tenista, e ela tinha 20 anos. Só que os pais dela não queriam de jeito nenhum. E aí, os pais dela inventaram essa viagem pra Europa pra dar um rolê, mas meio que para dar uma afastada nos dois. Só que, quando eles estavam embarcando de volta pra Nova York, no Titanic, quando eles foram lá embarcar na primeira classe, eles olham pro lado e vê quem? O Carl. Você tá fazendo aqui? Aí foi isso. Ele tava lá na Europa. Aí ele falou assim: Não, menino, tô aqui, ó. Eu tinha marcado há muito tempo, tinha um negócio lá na França pra resolver. Então, por isso que eu tava aqui na Europa. Coincidência, a gente tá embarcando. só que eu fui pesquisar, né? Lógico, a fofoqueira, ela. A fofoqueira, ela vai atrás do assunto, né? O que aconteceu? Ele tinha ido pra Europa atrás dela, amor. Ele passou 6 semanas seguindo a família, assim, meio de longe, né? Onde eles iam, ele tava assim atrás. Aí, assim, na minha Cabeça, eu já tô imaginando vários encontros escondidos nas esquinas, entendeu? Ai, aqueles beijos embaixo da Torre Eiffel escondido. O babado é certo. Aí embarcaram juntos no Titanic e a gente já sabe o que aconteceu com o Titanic, né? Aí na hora de embarcar lá no bote, o Carl entrou lá no bote junto com a Ellen, com a família dela e tudo mais. Aí o que aconteceu? O bote virou e eles morreram congelados. E eu não acredito em você. Eu não acredito. Não, mentira! Não! Ai, credo! Eles foram resgatados. Eles sobreviveram e 1 ano depois eles se casaram. Ai, eu achei tão fofo! Muito lindo! Ai, eu gosto. Gente, por que ninguém tá falando sobre isso? Quem é Jack e Rose perto deles? Ninguém. Eu vou escrever um livro. Sobre isso. Sério. Manas e manos, é isso. E aí ficam vários questionamentos em relação a tudo isso que aconteceu na tragédia do Titanic, né? O que teria acontecido se os engenheiros, os foguistas não tivessem ficado em seus postos, né? As luzes se apagaram às 2h17. Às 2h16 foi o último pedido de socorro enviado. E se os telegrafistas tivessem abandonado seus postos para tentar se salvar? Jack Phillips não conseguiu se salvar. Ele ficou até o final com a água subindo pelas pernas, chamando por socorro. Tem noção como algumas pessoas simplesmente têm esse nível de coragem, de destreza? Aí eu penso, qual seria o meu comportamento? Você, qual seria o seu comportamento? Porque existe uma questão muito grande quando se fala do Titanic, principalmente a respeito das pessoas que estavam nos botes e viram mais de 1.500 pessoas se debatendo numa água gelada e eles não voltaram para resgatar ninguém. Então, como que fica esse dilema? Porque se eles voltassem, eram 1.500 pessoas na água, poderia vir 100 pessoas de uma vez e o bote ia virar e as pessoas que estavam no bote iam morrer. Então, assim, umas pessoas falam, não, tinha que voltar, tinha que resgatar. Outras já falam, cara, não dá. Não dá, era uma questão de sobrevivência, da própria sobrevivência. E no fim de tudo, o grande culpado, ele escapou de tudo isso, né? Teve diabetes? Teve. Teve uma perna amputada por causa de diabetes? Sim. Em dado momento da vida dele, ele teve um AVC, caiu da cama, bateu a cabeça, ficou cego e mudo? Ficou. Morreu alguns dias depois com 74 anos. Mas viveu ainda pelo menos 24 anos a mais do que as pessoas que morreram no Titanic. Mas passou por um perrengue aí na vida, né? E agora, eu quero que você deixe aqui nos comentários o que mais te surpreendeu nessa história toda, o que você descobriu aqui no vídeo que você não sabia e também qual a maior lição que para você o Titanic traz. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha. Também não esqueça de se inscrever no canal Polímata para ver mais histórias como essas e ativa o sininho para receber as notificações. Eu sou Tamires Costa e essa foi mais uma história aqui do canal Polímata. Até a próxima!